Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês iniciando, né? Na realidade já no meio, esse um pouco mais atrasado. Então trouxe aqui para vocês um material falando um pouquinho sobre o cenário, o que que passaram nesses últimos dias, né? Como foi o fechamento do mercado e um pouco das perspectivas que a gente tem para o mês e para o ano também, tá? Então, deixa eu passar rapidamente sobre esse fechamento de julho, alguns dos pontos mais importantes, né? E eu vou focar bastante nos ativos de renda variável. A gente percebeu que foi o pior mês para Ibovespa, né? Desde que começamos o ano. Então, muito mais puxado por um fluxo financeiro. Saiu muito gringo da bolsa durante esse mês, né? Impactado ali por conta de mais problemas políticos, o próprio caso do tarifaço impactou bastante esse mês. E quando a gente olha as características, né, quais foram as classes que mais puxaram o índice para o negativo, a gente percebe que consumo foi o que liderou. Então, consumo caiu quase 8,83, né? As empresas atreladas a consumo. Enquanto o setor financeiro também sofreu bastante, quase 8%. O índice de small caps, né? Ele ali com um patamar de queda um pouco superior a, a Ibovespa. E quando a gente olha para o índice de fundos imobiliários, ele também performou negativo, só que bem menos do que a classe de ações no caso. Ponto positivo, né, que mesmo com esse fluxo negativo da saída do gringo, a gente percebeu ali e percebe ainda um ano super positivo para a bolsa, né? Então, Ibovespa subindo 10, isso daqui fechamento do mês de julho, tá? Esse número é diferente atualmente, tá um pouquinho maior, tá na casa dos 13%, mas ainda assim alguns setores sendo bem alavancados, né? O financeiro subindo 21, próprio utility subindo 21 também, fundo imobiliário subindo 10, todos eles ganhando do CDI no momento, né? Até agora no ano. E surpreendente, né? Porque um ano em onde o CDI a gente se encontra na casa de quase 15%, é um patamar muito interessante da gente observar. Então, falando um pouquinho agora sobre, principalmente na parte geopolítica, né, um pouquinho dos Estados Unidos, o que, que vem acontecendo nos últimos períodos, depois falar um pouquinho de Brasil também. Mas começando ali sobre Estados Unidos, a gente viu duas informações super importantes, né, que se contradizem, por incrível que pareça. A primeira é justamente falando sobre o núcleo de inflação, né, que foi bastante impactado ali por conta das tarifas, né, acelerou de 0,21 para 0,26 no mês a mês, e inflação de bens ela acelerou bastante, bem mais do que o esperado, né? Isso daí, em teoria, deveria levar o Banco Central a uma política de juro mais contracionista, né? Só que em outra partida, e o que é interessante, né, os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, aqui a gente tem a responsabilidade somente com a política monetária, de controlar a inflação. Lá eles também têm uma certa responsabilidade, a nível Banco Central, de entregar um crescimento aproximado ao que era esperado. Então, eles olham bastante sobre essa ótica também. E em contrapartida disso daqui, né, a gente teve basicamente um dado de emprego menor do que o esperado, né? Só que mais importante do que isso foi justamente a revisão dos dados de junho, que vieram fazer com que isso estivesse muito mais abaixo. E isso traz ali uma perspectiva tremenda para uma política de dois cortes de juros nesse ano ainda. Olhando sobre consequências disso, né, a gente, Brasil com juro elevado, tem uma total possibilidade de talvez corrigindo ali essa forma mais política e tudo mais, a gente conseguir trazer fluxo financeiro novamente, né? E ter uma bolsa performática. Isso tudo está muito mais dependente de posicionamento político mesmo. Mas continuando falando sobre Estados Unidos, né? Eu acho que um dos pontos mais interessantes é quando a gente olha a grande baixa que existiu no ano, o S&P ele conseguiu recuperar muito rápido mesmo, né? Então, no início de ano, onde chegou a cair ali muito próximo de 10% quase, se não me engano, ele já teve uma alta gigantesca. Acho que foi mais que isso, olha, 21%, enquanto do menor valor no ano até o all-time high, ele subiu ali próximo dos 32%. Algo um pouco inesperado, né? E é um ponto interessante, porque se a gente tentar buscar o porquê disso, tem dados muito interessantes que a gente consegue avaliar sobre bolsa americana, né?
Eu gosto muito disso daqui porque ele nos mostra basicamente qual que é a performance, né, essa geração de lucro líquido das 10 maiores empresas do índice desde 2019 para cá. Então a gente percebe que as top 10 elas conseguem alavancar muito mais do que quando a gente pega o S&P e exclui essas 10 maiores empresas, né? Então são empresas que estão pautadas principalmente no setor de tecnologia. Quando a gente olha ali, a gente vê Apple, Microsoft, Nvidia. Então são empresas que estão, de certa forma, mudando bastante o mercado, né? Com esse avanço de inteligência artificial, tecnologia, a gente percebe que isso daqui está destoando bastante o índice, né? Se isso é tirado do índice, a gente não enxerga uma performance dessa forma. E no gráfico da direita é bem legal porque ele mostra a representatividade dessas top 10, né, dos setores relacionados à tecnologia durante os anos, desde 73. Então a gente percebe como que abriu uma boca de jacaré, né, sendo esse gráfico azul mais escuro, justamente as empresas ligadas à tecnologia. Então elas vieram lá de um período onde existia uma certa representatividade, foi criado um ciclo, né, 79 aqui muito menor do que outras empresas que são mais tradicionais e outras defensivas, como o setor financeiro, por exemplo. Só que hoje a gente já vê justamente uma grande diferença, né? Ou seja, as empresas de tecnologia são muito mais representativas dentro dos Estados Unidos do que qualquer outra. Isso explica um pouco os motivos ali de a bolsa deles negociar um nível de preço sobre lucro altíssimo, justamente porque a composição lá é diferente, né? Principalmente quando a gente compara mercado emergente. E aí, falando de tarifas, né, mas ainda Estados Unidos, quando a gente olha esse gráfico com o último caso do tarifaço, aquele adicional de 40% para alguns produtos no Brasil, o Brasil acabou sendo um dos países mais impactados com esse aumento de tarifas, né, percentualmente falando. Né? Óbvio que a China está em um percentual maior em relação ao valor nominal, mas em relação ao que era, né, a gente teve um impacto muito maior do que a China. E a gente já é logo o segundo aqui, né, em relação ao próprio valor nominal. Então isso é um ponto a ser observado também. E falando mais sobre Brasil agora, a gente tem um ponto que eu sempre trago, né, esse gráfico, ele sempre está presente nas revisões mensais e ele fala bastante sobre juro real, né? Só que aqui a gente basicamente faz o seguinte: a gente pega qual é a taxa de juros atual em cada um dos países, né, que a gente coloca aqui dentro do estudo, e qual foi a inflação nos últimos 12 meses. Tão simples quanto isso, né? Eu costumava falar bastante que a gente só perdia para a Rússia, que era um país que a gente considera não investível porque está em guerra. Só que lá acabou de existir um corte, né, na taxa de juros. Então, hoje, de fato, o Brasil é o maior juro real do mundo. Então, isso daqui traz uma baita reflexão para a gente, né? Poxa, por que esse juro tão alto, considerando uma inflação para trás? Justamente faz a gente entender um pouco, né, dessa necessidade, comparando a países é, mais desenvolvidos, né, para tentar trazer esse fluxo financeiro e a gente sabendo que temos desafios no fiscal, que justamente é um dos motivos que faz com que isso daqui esteja tão elevado. E aí um dado interessante, né, que geralmente eu não venho trazendo isso nas apresentações, mas aqui é um comparativo diferente, né? É um juro real, ao invés de olhar os últimos 12 meses, é o projetado, é o que se espera da inflação nos 12 meses subsequentes, né? Ainda assim, o Brasil, quando comparado aos emergentes, ele é o maior, né, maior juro real do que se espera daqui nos 12 meses para frente. E quando comparado aos desenvolvidos, nem se fala. Né? A gente vê aqui países com juro real negativo, né? Como sempre tiveram. Caso de Japão, própria Suíça e por aí vai. E um reflexo, né? Poxa, qual que é o principal motivo disso? É justamente um ponto que eu havia falado anteriormente. É um problema que a gente tem dentro do quadro fiscal, que a gente tem uma dívida sobre PIB que ela é crescente, né? E a expectativa disso é que a gente chegue em um patamar ali próximo de 2030, onde já seja quase de 92%, né? Tudo que é gerado dentro de um ano pelo próprio país já é consumido via dívida. O que é um fator interessante, né? A gente tem cerca de quase que 90% dessa dívida emitida em moeda local, que de certa forma é bom, né? Traz uma certa tranquilidade maior,
Só que no longo prazo não é sustentável. Então, enquanto a gente não tiver uma ótica mais voltada a um controle de gastos, né? Porque mesmo que você aumente a arrecadação, isso não é o suficiente. A gente sabe que isso onera principalmente a população que mais depende dos seus ganhos ali para se alimentar e tudo mais. Então, enquanto não existe uma política de corte de gastos que seja eficiente, a gente provavelmente vai conviver com um juro mais alto. E falando agora sobre os destaques do Focus, né? A gente teve hoje, na segunda-feira, um boletim Focus indicando já uma queda da inflação, tanto para o fim de 25 quanto para 26, o que de certa forma é bom. Pode trazer para a gente um corte de juros ali próximo ao esperado, né? O mercado já precifica um juro reduzindo, pelo menos no fim do primeiro trimestre do ano que vem, e já no fim de 26 ali próximo a 12,50, o que traz pelo menos ali um certo controle melhor, né? E se a gente vê a inflação reduzindo no mesmo patamar, a gente pode ter certeza de que isso daí vai se concretizar. Então é um ponto interessante de se observar. O reflexo também no PIB, né? Condizente com política monetária mais contracionista, aperto, o crédito fica mais caro, o consumo diminui, então a tendência é de um crescimento menor mesmo. E aí quando a gente fala sobre moeda, né? A gente percebeu que no ano passado quem estava posicionado ali em dólar até assustou, né? O quanto que o real se desvalorizou frente à moeda, chegando ali num patamar de 6,20 em dezembro, novembro, salvo engano. Mas o fato é que esse ano o Brasil ele vem acompanhando, né, um pouco dos mercados emergentes. A gente percebe que ele ainda não a moeda não se valorizou tanto quanto a outros pares, mas vem nesse mesmo segmento, que já era uma tendência mesmo, né? Donald Trump queria um dólar mais fraco, apesar de dólar ser a moeda que é negociada a nível global, tudo é negociado, a maioria das transações, exportações, importações são feitas via dólar, só que uma moeda mais fraca para os Estados Unidos, né, também é interessante, porque fica mais fácil de exportar. Hoje eles perdem muito mercado porque o dólar supervalorizado acaba ficando difícil daquele país que tem uma capacidade de compra, né, e um PIB per capita menor, ele importar alguma coisa dos Estados Unidos. Então isso era já uma intenção do presidente. E a gente vai percebendo que o dólar vem se valorizando também. Outro motivo, justamente fluxo financeiro ainda positivo, né? Mesmo que em julho tenha sido negativo, a gente teve muita entrada de dólar no país esse ano. Isso ajuda bastante a arrefecer um pouco a moeda, né? Essa volatilidade e tudo mais. Valorizar o dólar na última linha. O real, desculpa, né? E aí falando agora sobre investimentos, né? Poxa, dentro de todo esse cenário, o que faz sentido? Onde eu posso me posicionar? E principalmente começando sobre renda fixa, um ponto que eu acho super interessante, né? Faz super sentido a gente estar mais alavancado num primeiro momento agora em ativos pós-fixados, né? A gente, como viu lá em cima, se a gente comparar nos últimos 12 meses em relação à inflação e nossa taxa de juros, a gente está com juro real de 9,7. Se a gente projetar o futuro, o nosso juro real ele ainda fica muito próximo desse patamar, 8 e pouquinho, 9. Então, estar posicionado em liquidez ou ativos até mais longos mesmo, né? Mas que são pós-fixados, isso vai trazer para a gente uma performance legal. Esses gráficos que eu trouxe aqui, eles são basicamente de spread de créditos, né? Relacionados a crédito privado e comparado às NTNBs. O que é legal é que a gente viu, por conta desse juro real altíssimo, a gente viu que hoje está mais difícil a gente conseguir alocar em boas taxas, né? Quando comparado a tesouro e tudo mais. Isso é normal, né? Imagina, uma empresa que te prometia pagar CDI mais 4, com CDI a 15, dificilmente ela vai conseguir entregar isso de uma forma tão satisfatória quanto fazia antes, né? Então é normal esses spreads diminuírem. Então hoje uma alocação dessa é possível esperar um alfa, né, em relação a retorno percentual ao CDI menor. Não quer dizer que é ruim, né? Você já está com CDI altíssimo, então é um ponto importante a se analisar.
Do lado direito, basicamente, são os spreads de crédito, só que de empresas isentas, né? Daquelas debêntures de infraestrutura e tudo mais. Então a gente também já viu uma redução da média histórica, né, dos últimos 12 meses aqui na realidade. E falando um pouquinho sobre inflação, né? A gente está com certeza numa janela super oportuna também quando a gente olha prazos maiores, né? E por que disso? Tivemos lá em 2015, na época de governo muito mais conturbado que o atual, né? Apesar de diferentes motivos, foi um momento de impeachment, onde o próprio juro dos Estados Unidos ele era menor do que é hoje. Então a gente hoje encontra-se num patamar onde a gente consegue alavancar por prazos maiores um juro real super satisfatório, né? Na casa de 7,3 ali, e com vencimentos talvez super longos, né? Janela para 2035. Isso traz para o investidor uma garantia de crescimento além da inflação muito bacana, né? Juro real ali de maior do que 7%. Quando a gente olha o histórico, né? A gente teve isso pouquíssimas vezes durante o tempo, né? Foi aqui nessa janela de 2015 e o que a gente está vivendo agora em 25. Então, uma baita janela oportuna para estar posicionado também. Falando sobre ações, eu sempre trouxe esse gráfico aqui também, né? E a gente vem comentando que bolsa está barata, principalmente olhando a média desde 2005, tem pelo menos 4 anos, né? Justamente porque a gente tem movimentos de bolsa andando, mas a gente tem, ao mesmo tempo, um cenário mais contracionista em relação à economia como um todo. E quando a gente percebe do lado de cá, a gente percebeu que basicamente os lucros caíram bastante, né? Que faz sentido, a gente, por justamente estar vivendo num juro mais elevado, as empresas sofrem mais com relação a isso. Então basta entender se de fato o quanto que esse aperto vai durar para entender o quanto que essas empresas vão suportar mesmo em relação à geração de lucros, né? A gente já chegou num patamar próximo a essa média histórica, mas enquanto isso, o preço ainda está descontado. Então, em teoria, se as empresas conseguirem surfar essa onda bem, ainda existe espaço para crescimento. E falando sobre fluxo, né? A gente teve um fluxo negativo de bolsa em julho já, né, foi na casa dos 4 bilhões ali que saíram de bolsa esse ano. Só que a gente ainda segue num patamar positivo para 2025, né? É uma entrada aqui de aproximadamente 20,5 bilhões. Então, isso daqui impacta bastante a nossa bolsa, né? O mercado emergente como um todo, quando tem um fluxo de investidor estrangeiro, já tem um impacto na volatilidade da bolsa, seja para cima ou para baixo. Então, é um fator a ser observado também. E aqui é um pouco de como se posicionar em relação ao momento, né? A gente hoje com um juro mais alto, empresas que geralmente são mais desenvolvidas, né? Elas não sofrem tanto quanto empresas que necessitam de crédito. A gente consegue ver isso no índice de dividendos, né? O IDIV ele performa muito mais que o Ibovespa em cenários que a gente tem esse tipo de estresse. A gente percebe esse descolamento aqui, principalmente ali de 21 para frente, quando o juro começou a subir e a gente teve empresas ali mais com geração de caixa maior, sofrendo menos, né? Então isso é um ponto importante. Também diminuindo volatilidade. Agora eu acho que o ponto mais importante de toda essa reunião, né, pessoal, que eu sempre gosto de trazer, é um pouco da importância da alocação. A gente nunca vai conseguir acertar momento mesmo. Ninguém sabe o que vai ser melhor em determinado momento, o que a gente pode fazer quando a gente vai desenhar uma carteira. Eu acho que o mais importante é sempre se manter diversificado, né? Eu não sei quanto que vai subir criptomoeda nos próximos 2 meses, mas se eu tiver um espaço para ter esse percentual na minha carteira, eu sei que se for muito bem, eu vou surfar. Da mesma forma que eu não sei qual que vai ser o resultado do Ibovespa daqui para frente, né? E se a gente puxar um pouquinho mais na memória, a expectativa para 2025 era que o Ibov nem subisse, né? A gente com juros subindo, tudo subindo, é um pouco contraintuitivo de falarmos que bolsa performaria no nível que performou. Então, o mais importante disso tudo é justamente manter-se diversificado, né? E aqui eu trouxe um pouco disso, né? Porque justamente a pessoa que o ano passado estava 100% posicionada em bolsa
Brasil, falando assim, poxa, o Bovespa caiu 10 e CDI subiu 10. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender tudo de Bovespa e vou comprar CDI. Esse cara ia ter perdido esses 15% de alta, né? Então, ter uma carteira mais balanceada faz sentido dentro de um portfólio, né? Mesmo em algum momento a sua carteira possa perder para o CDI, né? Não quer dizer que está ruim, quer dizer que a gente fez uma alocação bem elaborada, com asset allocation, entendendo principalmente o que é mais importante, né? Que é o objetivo de cada investidor dentro dessa jornada de investimentos. E para isso, eu acho que a primeira vez que eu trouxe esse material, né, basicamente falando um pouco, né, de um material super genérico do que a gente recomenda numa composição de carteira. E pelo amor de Deus, tá, pessoal? Isso daqui é genérico mesmo. Se você não precisa seguir isso aqui à risca, a ideia é que você fale com o assessor de investimentos, a pessoa que ajude a cuidar dos seus investimentos, para entender se dentro dos seus objetivos e necessidades, isso daqui está bem adequado, bem atrelado. Por isso que eu nem coloco aqui sobre prazos, sobre nada. Somente sobre classe de ativos mesmo, olhando um portfólio que faz sentido ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Acho que era isso. A ideia era passar um pouquinho desse panorama, o que vem acontecendo, para que vocês possam fazer suas escolhas da melhor maneira, viu? Um abraço.